Boa noite, meu nome é Suane, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Unifax. Esse vídeo é referente ao meu estágio supervisionado 4, Gestão Escolar, e o tema dele é Gestão Escolar em tempos de pandemia. Fomos desafiados a apresentar esse trabalho, né, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, né, sobre de que forma a escola ela foi afetada, né, com a pandemia da Covid-19 e como seus gestores, né, conseguiram atuar durante a pandemia, de que forma, né, os desafios, né, a serem superados, como gerir essa escola, né, de portas fechadas, sem aluno, quais são as estratégias, o que fazer agora, como alcançar esses alunos. A escola, ela se limita a muros, a paredes, a salas, a prédios, né? Uma escola sem alunos, ela deixa de ser escola, né? Qual o contexto da escola? No meio de tudo isso, eu andei pesquisando e eu vi que as últimas pandemias, né, foram a mais recente, né, antes da Covid-19, foi H1N1, né, também trouxe grandes prejuízos, mas nada nessa proporção, né, nada tão devastador quanto a Covid-19 e o Ebola em H1N1 em 2009, 2010 e o Ebola em 76, se não me engano. Então foram doenças que realmente atingiram vários países, que também passou por grandes desafios, né? Mas na atualidade, né, a Covid-19 trouxe proporções assim assustadoras, né? Então, o que é a Covid-19, né? Chega as notícias, né, de que outros países estão sendo acometidos, né? E de repente, por meados de fevereiro, né, algumas reportagens reportam que em dezembro a Covid já estava no Brasil, né? Mas foi somente em março, né, que os números de casos começaram a aparecer, a crescer, a surgir. Acredita-se por conta do carnaval, que é uma festa bem populosa, né? Uma festa que reúne pessoas de todo o mundo, então essa circulação fez com que o vírus também circulasse, se mutasse, aumentasse e trouxesse esses impactos, né, que estamos vivendo até hoje. Já se passaram 18 meses desde o início da pandemia e ainda a escola ainda tenta se moldar, né? Muitos, claro, já avançaram, muitas escolas permaneceram, tiveram poucas alterações porque já trabalhavam de uma certa forma também de forma remota, né? Algumas universidades, algumas faculdades, né, só precisaram inserir alunos nesse formato, mas muitos cursos tiveram perdas, né, cursos essencialmente presenciais, que tiveram que se remodelar, puxar matérias que pudessem ser utilizadas dessa forma. E para a educação em geral, né, não foi diferente. E aí, de repente, chegam os decretos, a escola precisa fechar. Como assim a escola fechar? Uma escola fechada, ela deixa de ser escola?
Como que ela vai atuar com suas portas fechadas sem aluno? Né? Daí surgem os questionamentos para os gestores, né? Como gerir uma escola com portas fechadas, com salas sem alunos, corredores vazios, professores tentando se moldar, né, às novas realidades, né? Como dar uma aula para um aluno que não está em sala? Como fazer essa educação, essa aula chegar a ter esse aluno? Foram questionamentos, a princípio, acredito que para todos, independente de classe social. Muitas escolas não conseguiram permanecer, principalmente na questão da educação infantil, né, que é extremamente presencial, né, e muitas vezes a escola para essa faixa etária, né, até os 5 anos, é também um local de acolhimento, um local de estudo integral, onde os seus pais se utilizam desse espaço para fazerem, né, as suas atividades diárias, trabalhar, estudar, enfim. E se a escola, se ela não pode receber esse aluno, ele não pode ir até essa escola, ela perde a sua função, né? Perde a sua função, a função da escola é só receber alunos, é só protegê-los e guardá-los em sala de aula. Não, né? Foi visível, é perceptível que não. Mas aí, de repente, portas fechadas, escola sem alunos, e a gestão dessa escola, né? Como se moldou para esse tempo, como acompanhar esse tempo, como ter, assim, um tempo hábil para dar um retorno. No princípio, eu acredito que foi muito difícil, mesmo porque era tudo novo. Um dia você está na escola, no outro dia um decreto. Sai decreto e por parte da gestão das cidades, né? Do município, dos estados. E fecha as escolas, né? E acho que foram um dos primeiros ambientes a serem, assim, a sofrerem esse decreto, né? A escola. Estamos perdendo vidas, né? Quando vidas começam a ser perdidas, se percebe que manter uma escola aberta é um risco, né? Qualquer ambiente que traga aglomeração. Então, com a escola não foi diferente, né? Mas foi um dos primeiros locais a serem afetados, né, diretamente. E aí a gestão senta com os pais, com a comunidade escolar, né, para decidir como essa escola vai funcionar da agora em diante. Por quanto tempo essa escola vai se manter fechada? Né? Como dar continuidade ao ensino e aprendizagem? Né? E agora? Como a escola mantém o seu papel, né, social, a sua ação social? Como eu disse, né, para algumas escolas foram mais fáceis, né, se moldaram, até mesmo entende-se que se uma escola tem recursos, os seus alunos também possuem esse recurso, que possam acompanhar as aulas de forma remota, de forma online, mas não foi bem dessa forma, né, que aconteceu, porque geralmente uma família, ela possui, por mais, né, poder aquisitivo, ela possui muitos, assim, aparelhos celulares, né, talvez todos tenham, né, talvez nenhum tenha, e um computador, será que todos têm um computador? Começaram as pesquisas, os levantamentos que já vinham sendo feitos e foram revelados, assim, os atrasos tecnológicos que o Brasil, por mais que tenha avançado, ainda sofre, né, os avanços, os atrasos. A desigualdade foi exposta, que sempre, né, se falou da desigualdade, da questão de tentar nivelar esse conhecimento, essa posse da tecnologia,
da participação de toda a população e foi exposto realmente de que nem todos têm esse acesso e nem todos estavam prontos, até os que tinham acesso não estavam prontos para usar, né? Houve dificuldade não só dos professores em se adaptarem para essa modalidade, né, à distância. Houve dificuldade dos pais de receberem isso, porque os pais precisam continuar a trabalhar, né? Nem todos os setores foram fechados, foram afetados. Alguns setores, como a saúde, exigiu ainda mais a presença, né, das pessoas, porque estavam ali na linha de frente. E enquanto a escola estava se moldando, a pandemia continuou, né, se expandindo, continuou atingindo, afetando e cada vez mais exigindo o isolamento das pessoas e como trabalhar esse isolamento na escola, né? E agora a escola precisou fechar. Como a gestão atuar, né? São muitos questionamentos, muitos comos e muitos porquês. Então, no princípio percebi que foi muito assustador, né? Tudo muito novo. Porém, a escola, de um certo tempo, precisou, cada um a seu tempo, precisou continuar, precisou caminhar. E sentando, né, com a comunidade escolar, para poder remodelar esse ensino, né? Percebeu-se que ficou claro que a escola ela não depende de prédio, não depende de muros, ela perpassa tudo isso. A educação ela é mutável, né? Mutável, assim como as coisas, de acordo à necessidade, né? Isso a gente vê pela educação mesmo, a distância, né? O EAD, ele já estava aí, já vinha crescendo, pesquisas mostravam que cada vez mais, até mesmo pela disponibilidade de tempo, as pessoas optam, né, por essa modalidade de ensino, porém, ele acontecia geralmente numa faixa etária maior, né, para os adultos, para a faculdade, para cursos técnicos, mas e para a escola? E para a criança e para o adolescente, como que isso iria funcionar? Quem iria gerir isso dentro de casa? Né? Quem iria gerir isso nesse espaço que essas crianças estavam? Os avós precisaram, né? Familiares, parentes precisaram ser mobilizados para esse cuidado com as crianças, né? Com esse adolescente. E essas pessoas estão preparadas para acompanhar, para ajudar, elas conseguem dar o retorno, né, dar o apoio que essas crianças precisam. Então, tudo isso precisou também ser pensado pela gestão escolar, né? Porque a gestão ela vai modelar essa aula, vai modelar esse conteúdo junto com os professores, a coordenação pedagógica. Essas estratégias precisam ser pensadas dessa forma também, né? Para onde esse material vai? Ele vai ser utilizado? Ele pode ser utilizado dessa forma, né? Então, coube a gestão, né, também sentar e pensar isso. E pensar que a escola, como ela perpassa muros, perpassa realidades, então ela precisa alcançar o maior público possível, né? E são diversidades de realidades. Não só na questão de recursos, na questão mesmo da aceitação, principalmente para a escola pública, que já sofre perdas constantes, né? A questão da evasão escolar, da desigualdade, né? Da diferença da idade, da série, né? Muitas crianças já passam por processos de recuperação dentro da própria escola, para tentar nivelar mesmo, no sentido da escola pública mesmo, entre os alunos, entre eles mesmos, né? Internamente, já tem essa dificuldade para nivelar, para manter por conta das realidades, né? Muitos alunos têm os pais, vão para a reunião, acompanham, né? Estão ali, estão presentes, mas muitos não. A escola é apenas um refúgio, na verdade, é um lugar de proteção, um lugar de guarda.
E agora, essa escola ela não está mais atuando dessa forma, como um local de proteção, como um local de guarda. Agora ela passa a exercer a função da educação somente, porque vai o material didático para casa, mas como é essa casa? Qual é a realidade dentro dessa casa? Qual é a disponibilidade dos adultos de acompanharem essa criança? Né? Como são, a gente sabe que, nós sabemos que as formações familiares são diversas, né? São diversas formações familiares, diversos grupos familiares. Crianças que moram com os avós, crianças que moram com os tios, né? Adolescentes que moram com o pai porque são separados, mães que criam seus filhos sozinhos e que saem pela manhã, deixa na escola e vai trabalhar, muitas vezes no serviço doméstico. Muitas vezes nos serviços que não tem essa flexibilidade de trabalhar online, de trabalhar remoto, de trabalhar de casa, né? Remotamente, e dali poder acompanhar o seu filho. Então, como pensar a educação nesse contexto, levar a educação para essa criança, como alcançá-la, né? Independente da classe social, porque ou precisou haver um distanciamento. Então, até aquela criança que tem condição, né, seus pais também precisaram sair, né, e se tiverem em casa, perderam a renda. Como manter esse aluno nessa escola privada, né, que já que eu perdi a minha renda, qual é a minha prioridade? Então, tudo isso precisou ser pensado, né? E a gestão escolar está no centro de todo esse pensamento, né? Mesmo para as coisas mais íntimas, né? E voltando aqui para a escola pública, né? As realidades são mais diversas, né? E fazer um levantamento de qual material eu vou mandar para qual criança. Eu vou dar uma aula na televisão, pronto. As aulas passaram a ser, as secretarias começaram a utilizar os canais de televisão para manter as aulas, né? São Paulo, se eu não me engano, uma das primeiras cidades, né, do Brasil, né, a fazer isso, a transferir a aula. Quer dizer, já existem os canais, mas serem usados para cada série, para cada tempo. Quantos televisores tem nessa casa? Será que os horários são diferentes? Né? Quantas crianças puderam assistir a essas aulas? E se assistiram, o que foi aproveitado? Quem aprendeu? Quem acompanhou? Né? Como mensurar isso? Esse acompanhamento, esse acontecimento. E a estrutura física da escola, né? Agora que ela está fechada, né? Como manter essa estrutura? Porque vai haver, né, um momento de retorno. E aí a gestão vai estar dentro da escola para aguardar a busca. Né? A gestão precisou se manter na escola, né? Então isso deixa mais claro de que a escola ela não independe, né, dos muros, das paredes, né? E aí começaram a ser enviadas atividades escritas para aquelas crianças, muitas reportagens a respeito disso, professores de zona rural, né, de ribeirinhos, que pegavam barcos mesmo e ia levar lá o material para seus alunos, né, na medida do possível, até ministravam aulas para esses alunos da medida que podia ser feito naquele momento, para que a educação ela pudesse acontecer, que ela pudesse dar continuidade, não parasse ali, né? E isso emociona mesmo, né? Porque a educação é de suma importância para a vida das pessoas, para a formação das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas. E ela não podia ser paralisada, ser engessada, ser limitada às paredes, aos muros. E ela precisou acontecer. E foi visto uma mobilização assim, nacional, assim, ver que os professores não aceitaram mesmo
de que a educação parasse ali, o ensino e a aprendizagem se limitassem àquelas salas de aula. E foram encontrados meios, né, as redes sociais, a utilização do Zoom, de aula através de Zoom, inclusive não só a educação em si, mas até paralelas, né, ensinos, estudos paralelos, cursos, atividades paralelas que envolvem também a educação, né, como tipo ginástica, crianças que faziam exercícios, que faziam atividades extras, né, extraescolar, também deram continuidade através disso, né. Eu tenho uma sobrinha que ela fazia aula de ginástica rítmica em uma instituição comunitária, e que ela passou a fazer esses vídeos de casa, né? Passou a fazer essas aulas de casa. Não parou, não deixou de existir aquela integração da criança, e foi uma válvula de escape, porque foi um momento muito difícil, principalmente para essa geração, uma geração comunicativa, uma geração ativa, uma geração impulsionada pela tecnologia e que fala e que precisa se comunicar, né? De repente teve essa comunicação em partes cessadas, né? Pelo menos presencial, pessoalmente. Então, dentro desse contexto, precisou haver a continuidade da educação, né? Então, assim, muitos alunos fechavam as câmeras da aula, às vezes nem levantavam, estavam deitados, só logava ali. Então, assim, como mensurar essa educação, se ela aconteceu, né? Essa adaptação até ela acontecer, né? Precisou haver uma habilidade muito grande da gestão para encontrar a atividade correta para a classe correta, né? Aquele aluno que ele já vinha sofrendo por dificuldade, deficiência, como alcançá-lo, como dar continuidade, como evitar as perdas, né? Então, assim, somente a gestão não conseguiria, né? Precisou, então, assim, reunir com os professores, né? A gestão pedagógica, para sentar e trazer. O professor, ele está ali diretamente com o aluno, então ele é essencial para que esse desenvolvimento aconteça. Então ele tem aquele olhar clínico de saber, olha, tal aluno tem dificuldade nisso, vamos mandar tal material para ele. Ó, esse aqui já é mais ativo, já é mais tecnológico, então a gente já consegue alcançar ele dessa forma. Precisou realmente reunir com os pais, turma por turma, aluno por aluno, para se conseguir mensurar isso e daí dar continuidade, né, ao ensino e à aprendizagem. E falando assim parece fácil, né, mas os desafios foram muitos, muitos. A questão do apoio da própria comunidade escolar, como que esse aluno está lá fora, que contexto que ele está inserido, né? Quantas pessoas há dentro dessa casa estão se alimentando, estão doentes, né? Perdeu alguém, perdeu um ente querido, e agora, né? Muitos alunos perderam seus pais mesmo, perderam aqueles que cuidavam deles, aqueles responsáveis, e agora, né? Tem alguém, como que vai acontecer? Foram muitas realidades. Muitas realidades geradas pela Covid-19, de perdas, de ganhos, de aprendizado. E para a escola não foi, a comunidade escolar não foi diferente, né? Mas o que eu percebo é que ela deu continuidade. Depois de um tempo, foi se moldando, se remodelando, e ela continuou acontecendo, né, no contexto da própria escola, né, no contexto necessário, né, na remodelagem necessária, a educação ela continuou. Claro que muitos alunos não retornarão, né, por muitos motivos, né, já eram propensos à evasão e a Covid acabou, a pandemia acabou afastando esse aluno. Ele vai precisar ser buscado, precisa ser acompanhado, ser mensurado suas dificuldades, né, e a gestão precisa pensar em tudo isso, né? E a gestão não faz isso sozinha, lógico, como eu já disse anteriormente.
é preciso o agir de todos, né? A participação de todos, né? Mas a gestão, uma gestão de qualidade, uma gestão responsável, uma gestão dedicada, uma gestão interessada na educação, voltada para a educação, faz toda a diferença, lógico, né? Algumas escolas conseguiram em tempo hábil, né? Mesmo escolas públicas, retomarem as suas atividades, ou muitas suspenderam, mas já com uma estratégia de manutenção daquelas aulas, de manutenção até de forma particular mesmo, sem esperar por secretarias, sem esperar por decisões, né? Já ali com os pais, com os professores. Existem muitas escolas que já trabalham assim com a comunidade, com atividades no entorno da escola, que ela atua muito fora da escola, dentro da comunidade, porque assim o gestor precisa conhecer a comunidade na qual a escola está inserida, mesmo que ele não faça parte daquela comunidade diretamente, ele precisa conhecer, né, além da sala de aula, para poder atuar até naquela, né, naquele contexto, para saber o que pode levar para aquele contexto, né? A gente sabe que muitas escolas estão inseridas em contextos de violência, contexto de drogas mesmo, de muitas coisas, e a escola precisa atuar nesse sentido, né? E quais são os limites da escola nessa comunidade? Então, se a escola não conhece a comunidade, se a gestão ela não conhece a comunidade, como que ela vai atuar, né? Como que ela vai atuar fora dela durante a pandemia, se ela não a conhece, né? Se ela não sabe o que acontece para fora dos muros, das paredes da sala de aula. Então, é necessário realmente esse conhecimento. Então, a gestão que já possuía esse conhecimento, né, com certeza saiu na frente. E os alunos ganharam com isso, né, porque houve uma facilidade. Olha, conhece tal pessoa. Por que tal aluno não está vindo? É vizinho de tal, é conhecido. É dessa forma que a escola, principalmente a escola pública, funciona, né? Cadê, olha, a mãe de fulano? Conhece? Olha, a mão de tal aluno. Ele não está vindo, você sabe se está tudo bem, se estão aí, o que está acontecendo, né? Peça para a mãe comparecer na escola. Olha, manda vir pegar o material. Você é vizinha, leva o material aqui de fulano e procura saber como que está. É assim que a escola precisa atuar, né? Para que desse continuidade. Então, essas escolas que atuam dessa forma, com certeza, tiveram mais facilidade de se remodelar para essa forma, né? Remota, online, conhecer a necessidade de cada aluno. E para isso precisa ter uma gestão atuante, né? Uma gestão estratégica, né? Que consiga compreender o contexto ao qual está inserido, para daí poder ofertar aquilo que precisa ser ofertado para cada categoria, né? Voltando lá para a educação infantil, muitas escolas fecharam porque os pais cancelaram as matrículas, até assustados, com medo, por serem, havia necessidade mais presencial. A criança, né, na educação infantil é mais lúdico, é mais presencial, precisa estar mais próximo ali um do outro para se desenvolver, para desenvolver atividades. Então, muitas escolas elas fecharam realmente, né, sem previsão de retorno, ou muitas foram vendidas, decretaram falência, justamente porque foi uma surpresa muito grande para todos, né? Então, para algumas modalidades realmente se tornou inviável, né? Mas até com o passar do tempo, isso foi mudando. A gestão sentou com os professores e conseguiu convencer os pais de que essa educação, mesmo, né, para o infantil, ela poderia acontecer. E muitas crianças continuaram ali fazendo mesmo suas atividades remotas, né, crianças de 3, 4, 5 anos, continuaram fazendo suas atividades remotas. Então, tudo isso depende de uma gestão ativa, uma gestão atuante, estratégica, que pensa, né, que atua com os pais, que vai lá, que busca, que pesquisa, que vê que dá para acontecer e consegue convencer os pais, né, da importância da educação, da importância dessa permanência, desse envolvimento da criança, que afastar não é uma resposta a afastar.
Então, isso é muito importante, a atuação da gestão, né? Como a gestão atua nesse sentido, né? Quais são as suas estratégias de atuação. Como eu falei, a questão do envio do material para os pais, da própria aula mesmo, remota, da aula online, né? De manter aquela rotina da aula. Olha, começa às 7, acaba tal, tem um intervalo, tem um lanche. Então, isso para o retorno é de suma importância, porque o aluno ele continua mantendo a sua rotina nesse sentido, né? E ele compreende que, independente do contexto que ele esteja inserido, de onde ele esteja, essa educação pode acontecer. Muitos alunos viajaram, os pais mandaram para o interior, mandaram para outros estados, outros lugares, e ele continuou tendo a aula dele normal. Muitos alunos voltaram até para suas cidades com seus pais, mas continuaram matriculados na sua cidade, né, de origem, onde foram primeiramente matriculados, né, e continuaram a educação, né. Mesmo estando matriculado em uma cidade, eles conseguiram de outra acompanhar, né, essas aulas, né. Então, isso precisou do envolvimento da gestão, do conhecimento, da agilidade, da habilidade de fazer com que essa escola ela permanecesse, né? Que ela não se limitasse a paredes, a muros, né? E entender que tem como se gerir uma escola vazia. É triste, é difícil, não é um contexto esperado, não é o que se espera, o que se deseja, mas precisou ser feita dessa forma. Isso foi de imediato? Não, precisou ser estudado, precisou